esses vídeos que eu vou fazer em etapas, eu vou precisar que aconteçam várias partes para mim poder contar um pouco, para vocês entenderem. Vou tentar resumir ao máximo, porque não dá para contar tudo em um único vídeo. Então eu vou procurar gravar com mais frequência sobre esse assunto para vocês. Eu acredito realmente que as coisas que acontecem na nossa vida, elas não devem ser contadas somente nos momentos bons, né? Nos momentos ruins, também a gente tem que compartilhar, porque ele serve de experiência para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Quando a situação ela dificulta, ela aperta mesmo, eu sempre penso assim: existem pessoas que estão passando provações maiores, existem famílias inteiras que estão passando momentos piores. Então, o nosso momento de calmaria, de descanso, de socorro, ele vai chegar em algum momento. E mesmo que a luta seja constante, ela não finde tão cedo, até porque o nosso descanso não é aqui, não é verdade? Nós que cremos na salvação, nós que cremos na ressurreição, nós que cremos numa vida após a morte, nós cremos que o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso ele é na eternidade, né? Daqueles que conseguirem chegar até o fim, daqueles que forem fiéis até o fim, não desistirem. Então, por mais que esses dias sejam difíceis, nós temos que entender que Deus ele não sai do controle da situação. É nessa palavra que eu me firmo para não desabar. E quando estou desabando, eu gosto sempre de me lembrar, o Espírito Santo sempre me traz à memória que o nosso descanso não é aqui, que Deus não permite nada na nossa vida de forma aleatória. Alguma coisa é para nos ensinar e é também para a glória de Deus. Então, continuando, há 2 anos atrás, a minha mãe, ela já vinha muito doente de muito tempo, mais de 20 anos. A minha mãe aí descobriu diabetes, se eu não me engano, mais de 20 anos. E outras doenças, né, que acarretaram, que vieram prejudicando ela cada vez mais com o passar dos anos, com a velhice chegando. Se você olhar a fisionomia da minha mãe, ela não parece que tem a idade que ela tem. Geralmente, quando a gente leva ela para as consultas, para algum lugar que agora não dá mais, mas antigamente a gente levava mais, as pessoas não dão para ela a idade que ela tem, porque ela tem, o jeito dela é bem jovial. Ela não aparenta ter a idade que ela tem, né? Mesmo com todas as comorbidades, ela não parece que tem a idade que ela tem. E esses problemas de saúde afetam ela já há muito tempo. Então foram 20 e poucas gravidezes que ela teve vários abortos, teve filhos que morreram depois que nasceram, teve filhos que morreram depois de adulto. Temos um caso na família de uma irmã que se suicidou, que deixou filhos. Então foram momentos muito difíceis que ela passou em toda a sua trajetória. Os meus pais, eles sempre foram bem humildes, moraram em lugares muito difíceis. Bem no início da história deles, eles chegaram a morar numa caverna, que aqui a gente chama popularmente de toca, né? Uma rocha em algum lugar que tem algum acesso, que dá para as pessoas morarem, e eles moraram nesse lugar. E segundo o relato deles, bem antes de eu nascer, quando eles saíram da casa um dia após eles saírem da toca, melhor dizendo, ela desabou. Então, eles não conheciam ainda a palavra de Deus, minha mãe não servia a Deus ainda. Meu pai até hoje ainda é bem endurecido quanto a isso, ele não entende na verdade ainda, mas ele tem muita fé em Deus, ele é muito reverente a Deus, de acordo com o entendimento dele, mas ele teme a Deus, ele respeita a Deus, mas ainda falta conhecimento e eu creio que Deus vai operar um milagre. E a partir desses acontecimentos, de todos esses relatos que eu vejo da história dos meus pais, de tudo que eles passaram e eles até hoje estão aqui, nós até hoje estamos aqui, eu vejo que Deus tem um plano desde o início. Desde o início eu creio que Deus tem um plano maior. Já são a minha irmã mais nova, meu irmão mais novo tem 26 ou 27 anos, não me lembro agora. E todos esses anos, são mais de 55 anos de casamento, se eu não me engano. Eu não sou muito boa de memória como alguns dos meus irmãos, mas mais ou menos é isso de casamento que eles têm. E foram
sempre muita batalha, sempre muita luta, sempre muita dificuldade, sempre muita necessidade. Eles passaram, as coisas melhoraram mais depois dos meus irmãos já grandes. Umas saíram para trabalhar fora e sempre ajudavam muito. A gente tem uma referência muito grande disso, que é a minha irmã Cleide. Todos ajudam, mas no início mesmo ela sempre levava a minha mãe para Brasília. E essa parte eu não vou contar muito porque eu não me recordo muito, eu ainda era bem pequena quando começou essas viagens da minha mãe para tratamento em Brasília. Eu lembro que quando eu fui lá com ela, eu tinha uns 5 anos de idade. Então praticamente desde essa época ela sempre ia quase que todo ano se tratar lá em Brasília com o auxílio desses irmãos que moravam fora, principal dessa irmã, né? E aí todo esse quadro de enfermidade, eles pioraram muito. Até que 2 anos atrás a minha mãe, antes disso, ela precisou fazer uma cirurgia nos olhos, porque devido à situação do diabetes, ela estava perdendo a visão e a gente correu atrás. Fizemos essa cirurgia e era para ter sido bem sucedida, mas devido a ela não querer ficar muito tempo fora de casa e de algumas situações familiares, ela teve que voltar e antes do processo terminar, antes da dieta terminar, e aí ela saiu um dia, meio-dia de casa, que não era para ter saído, usando óculos, e ela se assustou com uma cobra no caminho e ela veio a cair, se eu não me engano ela caiu ainda, e a partir daí piorou muito. E mesmo depois tentando corrigir, mesmo depois indo atrás de muitos tratamentos, de muita coisa, ela não conseguiu mais estabelecer a visão, ela perdeu a visão totalmente. Há algum tempo a minha mãe não enxerga nada devido à questão da diabetes e desse momento, né? E depois disso, as coisas foram dificultando, porque precisava, né, de cuidados. Ela não podia ficar só em momento algum. Sempre tinha que ter um de nós com ela, o neto, alguém. Ela não podia ficar só, porque ela não enxergava nada. No começo ela ainda conseguia andar dentro de casa, como ela conhecia a casa dela, ela conseguia ir no banheiro sozinha, ela conseguia tomar banho sozinha. Mas depois de algum tempo os ossos foram piorando. Bem atrás, acho que ela teve um quadro também de osteoporose. E tudo isso piorou bastante, né? A diabetes dela é muito descontrolada. Há dias que tá em 30, 40 e muitas vezes no mesmo dia chega acima de 600, que é quando o aparelho dá HI. E com todas essas dificuldades que já estavam bem grandes, muitos dos nossos irmãos, a maioria deles, na verdade, mandando ajuda para os tratamentos dela, levando ela para lá, para Brasília, para cuidar. A gente vê assim, correu muito, mas os que não podiam ajudar financeiramente buscavam a Deus em oração. A gente tem irmãos que são evangélicos, irmãos que ainda não são, mas todos se unem em oração, todos sofrem muito. Eu falo assim que uns ajudaram mais financeiramente que outros, porque uns puderam mais ajudar melhor financeiramente, graças a Deus por isso. Mas os outros estavam em contrapartida batalhando em oração, porque a gente tem um entendimento hoje, principalmente hoje que somos todos adultos, que a batalha da nossa família ela não é coincidência, não é por acaso, ela também é espiritual, são de coisas que vêm lá atrás, desde o início do casamento deles, que a gente vai falar depois sobre isso. E a gente entende, com certeza entende, e é por isso que Deus tem nos dado essa força, que a batalha é espiritual. É uma batalha muito grande, que todos da família têm sentido. Então, Deus levanta uns com maior possibilidade de ajudar financeiramente, e outros com maior possibilidade de orar espiritualmente, de buscar Deus, de batalhar espiritualmente. Então, de todas as formas, nós temos visto o agir de Deus. E depois dessa questão da diabetes, da cegueira, veio a situação que alcançou a maior parte do país, muitas pessoas foram ceifadas, que foi a questão da Covid. Depois de toda essa situação, minha mãe com problema no coração, deu um pequeno problema no coração dela, problema no fígado, problema sério nos rins, tudo devido às complicações da diabetes. E essa diabetes
descontrolada, a minha mãe ainda teve, ainda sofrendo, passou o processo de ter contraído, né, a Covid-19. E ela passou um processo muito difícil, que eu vou contar agora na parte 3.